Gente, boa tarde, sejam muito bem-vindas à nossa segunda live de esquenta da Jornada Verdadeira Obediência. Eu sou a Andressa Belefusca, educadora parental, e eu ajudo mães de crianças até 10 anos de idade a lidar com o comportamento das crianças com respeito, educando crianças emocionalmente saudáveis. Bem-vinda, Gil, Arlene! Gente, hoje o nosso bate-papo nós vamos falar por que não é bom desejar ter filhos bonzinhos. Vamos quebrar esse mito. Hoje vocês vão entender o porquê que não é bom desejar ter filhos bonzinhos. E esse é o nosso tema da segunda live de esquenta para a Jornada Verdadeira Obediência. O que é essa jornada? A partir da semana que vem, vai estar acontecendo uma série de aulas para quem se inscreveu no evento, onde eu vou mostrar o caminho para que vocês possam educar com respeito e oferecer essa educação emocional para as crianças. Então, se vocês ainda não realizaram a inscrição, precisa se inscrever, o link está na minha bio, ou comenta que eu quero que quando acabar eu e minha equipe envie o link para vocês. Então vocês precisam se inscrever para receber todo o conteúdo. E aí vai ter aula na segunda, na quarta, na sexta e no domingo, tá bom? Para vocês conhecerem sobre como é que o caminho realmente, o mapa para que vocês possam oferecer educação emocional e ter filhos emocionalmente saudáveis, tá bom? Bom, gente, vou começar aqui porque a gente só tem 30 minutos e eu sei que a vida é muito corrida, né? Se vocês ficarem com dúvidas sobre alguma coisa, mesmo quem tá assistindo a gravação, manda pra mim, porque assim eu consigo ir trazendo isso pra vocês dentro dos conteúdos, tá? Bom, vamos lá, gente. Fala pra mim, escreve aqui nos comentários se vocês já escutaram alguém falando assim: nossa, a fulaninha, a filha da fulaninha, ela é muito boazinha, nossa, ela é um amor, ela é tão boazinha. Vocês já escutaram alguém falando isso? Ou vocês mesmo já falaram isso? Bom, eu já escutei muitas vezes, né? E na verdade, gente, uma criança boazinha, né? É aquela criança que faz tudo o que a gente quer, que você pede as coisas, ela não reclama de absolutamente nada, ela simplesmente vai lá e faz. Ela é um sonho, né? Para muitos pais, para muitas mães, que não dá trabalho nenhum, né? E de fato, gente, essas crianças que são boazinhas, elas tornam a vida dos adultos, dos pais, das mães muito mais fácil. É muito mais fácil você conviver com uma criança que seja boazinha, tá? Mas aí eu pergunto para vocês já se perguntaram como que fica a vida dessa criança quando ela é uma criança boazinha? Como que fica as vontades dessa criança? Quais são as consequências lá pro futuro de uma criança que está sempre sendo boazinha? Eu vou falar nessa live sobre isso, tá? Bom, a sociedade, gente, a nossa sociedade, ela tem ainda um olhar, tá? Muito para o adulto. Então, a maioria das pessoas que estão ali nesse senso comum, elas estão buscando filhos que não deem trabalho. Filhos que sejam bonzinhos, né? Eu quero que meu filho seja bonzinho, que ele faça tudo que eu quero conseguir ter o meu tempo para eu ir na academia, eu quero ter o tempo em que eu consiga sentar, ler meu livro, meu filho não me atrapalhe, eu quero conseguir ir no mercado e o meu filho, ele ande do meu lado e ele não me dê trabalho nenhum, ele não faça birra, ele não peça nada. E eu quero falar o que ele precisa fazer e que ele simplesmente aceite. E aí, a sociedade, com esse olhar,
tá? Ainda de que a criança não tem muitos direitos, tá? E, gente, isso é muito comum, tá? Isso vem da nossa história, tá intrínseca, como se fosse uma tatuagem ali na maioria da sociedade. Isso que eu compartilho aqui é algo muito novo, tá bom? Então, por isso que a gente precisa ir desvendando tudo isso. Então, essa criança, a gente tá ali sempre buscando que ela seja boazinha, para que ela não me dê trabalho. E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês sobre isso é o perigo de nós falarmos para uma criança esse rótulo, tá? Porque esse rótulo, boazinha, apesar dele parecer ser muito positivo, assim como chamar uma criança de inteligente, chamar uma criança de quietinha, de obediente, bom, qualquer rótulo que parece ser um rótulo bom, tá? Isso, gente, ele vai ali ficando na criança tatuado, como se fosse realmente uma tatuagem, tá? Uma capa que essa criança, ela vai vestindo e ela leva para a vida inteira, tá? E se a gente pensar, tá, num rótulo, olha só, uma garrafa aqui, a gente tem um rótulo, né? Gente, rótulos nós damos para objetos, porque a gente cola ali, né? E porque é um objeto. Isso aqui tem um rótulo. Agora, nós, como seres humanos que somos, nós não somos sempre uma coisa só. De vez em quando, a gente tá super proativo, daqui a pouco a gente tá super desanimado com outra coisa. Em momentos da nossa vida, a gente é super organizado, em outros a gente tá meio perdido. Daqui a pouco a gente vai mudando. Isso faz parte da natureza humana. E quando você coloca esse rótulo na vida de uma criança, essa criança, ela internaliza que ela precisa ser isso. Então é assim, na cabecinha dela passa assim: a minha mãe, ela falou pra mim que eu sou boazinha. E quando a minha mãe me chamou de boazinha, ela abriu um sorriso, ela tava super feliz, ela tava alegre, ela tava ali me olhando, ela tava me aceitando. E a criança, né, como ela precisa disso, ela internaliza de que ela precisa ser boazinha para ser aceita, para ter os seus potinhos emocionais preenchidos. Ela guarda isso para ela. E aí ela acaba vestindo essa capa de que ela tem que ser boazinha. Porém, ela, assim como nós, em diversos momentos da vida, ela não vai estar ali sendo nessa perfeição, né? Que a mãe mostrou essa aceitação. Então vai ter algum momento que é completamente normal e esperado, que essa criança, ela, por exemplo, vai querer uma coisa que é diferente da mãe. E aí, o que é que essa criança vai ficar pensando? O que é que na cabecinha dela, gente, ela pensa assim: meu Deus, se eu não sou boazinha agora, naquele dia eu chorei porque a minha mãe falou pra eu pôr a blusa e eu não queria. E quando eu fiz isso, minha mãe ficou brava, gritou comigo, me deu bronca. O que essa criança entende? Que ela precisa ser boazinha sempre. E com isso, as vontades dela, as opiniões dela vão ficando de lado. Ela vai deixando, olha só, essa criança, ela vai deixando de olhar para aquilo que ela tá sentindo, para o universo das emoções dela. Ela vai desacreditando disso. Poxa, então quando eu fico nervosa, eu não sou boazinha, então eu não posso ficar nervosa, eu não posso ficar brava. Eu não posso querer uma coisa diferente da minha mãe. E aí, essa criança, gente, ela vai se desconectando de si mesma. O que é que acontece lá na vida adulta? O que acontece? É uma mulher, tá? Vamos imaginar uma menina.
É uma mulher que ela, primeiro, ela vai estar o tempo todo buscando uma aceitação dos outros. É uma pessoa que não sabe dizer não. Então, talvez no ambiente de trabalho, alguém peça as coisas para ela e ela aceita tudo. Ela é uma mulher que se sobrecarrega. É uma mulher que ela não consegue expor as suas opiniões quando elas são diferentes da outra pessoa. Por quê? Porque ela vestiu essa capa de eu preciso ser boazinha. Esse foi o rótulo que a minha mãe me deu. Então, gente, a primeira coisa que eu quero trazer aqui nessa live pra vocês é que esse rótulo, e qualquer um, tá? Ele não é bom. Rótulos não são bons porque eles são dados para objetos. Para seres humanos, nós temos nomes e nós somos algo naquele momento. Então, não é que eu sou brava, eu não estou bravinha, eu não sou bravinha, eu estou bravinha, né? Tô ali, tô nervosinha nesse momento. Nossa, tô toda desorganizada. Mas é neste momento, é algo pontual. Então, todos esses rótulos, eles precisam ser levados, né, ali para as crianças dessa maneira. Então, não é que você é uma criança ali boazinha. Isso que você está fazendo, está colaborando, você está sendo muito bondosa nesse momento. Mas não é que isso é ela. Percebe a diferença? Isso vale para tudo, tá? Para qualquer tipo de rótulo. E, gente, eu tenho certeza de que vocês também ouviram diversos rótulos durante a vida inteira de vocês. E olha, e sobre o ser boazinha, eu posso, gente, dar para vocês o maior exemplo que eu poderia trazer, que é o meu. Porque eu fui uma criança que foi super rotulada como boazinha. Eu fui a criança que era super quietinha, que guardava, não ficava ali fazendo escarcéu de choro. Eu aceitava tudo que me falavam. Nossa, eu era super estudiosa. Eu só me lembro de rótulos positivos durante toda a minha vida. Aí o que aconteceu? Lá na minha adolescência, quando eu tive diversos momentos em que eu precisava me expor, tá? Quando eu precisava participar eu era bailarina, né? Então, quando eu precisava participar de alguma competição, ou quando eu tive a oportunidade de participar de audições, né, para dançar, o que acontecia? Na minha cabeça, se eu não fosse a perfeitinha, se eu não tivesse uma excelência naquilo que eu estava fazendo, era como se eu corresse um risco. Lógico que na adolescência e na infância eu não tinha consciência disso, tá, gente? Mas era como se eu corresse um risco de não ser mais amada pelas pessoas que eram importantes para mim. Então, o que eu fazia? Eu não participava, eu me segurava. Por quê? Porque todos os rótulos positivos que eu recebi durante toda a minha vida, eles, era como se eu tivesse que ser aquilo. E se eu não estivesse dentro dessa caixinha, desse rótulo, eu não era mais eu não era aceita, eu não era mais pertencente. Então, eu não era proativa, eu não colocava as minhas ideias em questão. E até hoje, gente, mesmo com muita consciência, muita terapia, isso ainda influencia na minha vida. Então, uma criança que é rotulada como boazinha, ela pode se tornar insegura, ela não coloca suas ideias em questão, ela se esquiva de conflitos. Então, sabe aquela pessoa que quando tem ali algum conflito, tá pensando diferente de outra, ela simplesmente se fecha e ela não fala, ela se esquiva, ela foge daquele conflito, porque ela não sabe como se expor de uma forma respeitosa. Tudo isso vem desse rótulo de ser bonzinho. É uma criança que lá na frente ela vai ser muito perfeccionista, ela vai estar buscando essa perfeição excessiva que não existe. Ela vai talvez fazer igual como eu fazia, né? Evitar fazer para não ter erro. E uma autocobrança, gente, que não existe, né? Ela acaba não se tornando proativa. Então é uma pessoa que fica ali esperando
o outro dizer o que ela deve fazer. E todas essas consequências, gente, que vão lá para a vida adulta, elas vêm sim dessa busca dos adultos em querer filhos bonzinhos. Por quê? Tudo, mesma coisa que eu falei na live ontem, gente, eu vou repetir isso sempre para vocês. Tudo que uma criança, ela tá vivendo agora na primeira infância, até os 7 anos, é a base que ela vai levar por toda a sua vida. Tudo, gente, tudo. Ela tá construindo durante esses 7 primeiros anos a personalidade dela. Ela tá entendendo como que o mundo funciona. E ela vai carregar isso para sua vida adulta. E essa criança que tem ali uma mãe, né, que tá ali desejando e querendo que essa criança seja boazinha, muito provavelmente, gente, essa criança, aquela criança que não dá trabalho para nada, essa criança tá se anulando. Essa criança, ela não está aprendendo a como expor aquilo que ela tem vontade. Talvez ela se sinta triste, ela tenha medo e ela não fale. E aí, tá bom, Andressa, mas por que ela não fala então? Por que ela não se expõe? E aí tem um motivo para isso, tá? O primeiro motivo, gente, de uma criança se tornar boazinha, e aí vocês vão analisar, tá? De acordo com a realidade de vocês. É porque essa criança, ela tem medo das consequências de quando ela não é boazinha. Então, se ela sai da linha, se ela não faz aquilo que é esperado pelo adulto, ela não é boazinha, e aí esse adulto, ele tem algum tipo de reação que essa criança tem medo. E essa reação, gente, isso acontece não só com pais que usam da punição física, tá? Isso acontece também, por exemplo, se você é uma mãe muito reativa, se você dá bronca quando a criança faz algo que não era o seu esperado, ou até quando você se fecha, né? Quando você faz aquela cara assim, saco, quando você bufa, quando você se fecha, dá aquele famoso gelo, sabe, gente? Isso também faz com que essa criança tenha medo das consequências, porque para uma criança ver a sua mãe, que é a figura que deveria ser aquele apego seguro, de total segurança, dando esse gelo nela, gente, para ela o mundo acabou. Então essa criança, e isso, gente, isso acontecendo com frequência, isso vai acontecendo uma coisa que se chama desamparo aprendido. Essa criança, ela aprende a ficar sozinha. Ela percebe que ela precisa e ela aprende a lidar com isso. Porque é exatamente isso que acontece com a criança, tá, gente? Ela vai ali se adaptando. Voltou. Ela vai se adaptando a tudo que vai acontecendo, as dinâmicas familiares, para que ela possa se sentir bem, para que ela possa sobreviver. Então essa mãe que tá ali dando esse gelo, porque a criança não é boazinha, ela entende que então ela precisa se anular, ela precisa ser perfeita para ser amada, tá? E aí, uma outra coisa que acontece também, gente, é que essa criança, por que ela se torna boazinha, né? Porque ela em algum momento viveu alguma situação em que o mecanismo de defesa de luta, fuga e paralisia, ele foi ativado, tá? Então, essa criança, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? É uma criança que é colaborativa, ela faz as coisas e tal, mas aí, um certo dia você vai no mercado com ela e essa criança, ela decide que ela não vai ser boazinha. Não é que ela decide, né? Ela tem um desejo que é diferente do seu, e aí ela vai e faz uma coisa e você fica super nervosa com ela, né? E aí você vai lá e dá um grito com ela, você sai arrastando a criança, essa criança ficou ali travada. Esse momento de travar, tá? Quando a criança trava, é um mecanismo de defesa, de sobrevivência do nosso organismo que faz com que trave, tá? Então, assim, esse mecanismo de defesa, gente, ele é ativado a todo momento na gente, tá? E aí tem 3 formas da gente agir, que é fugindo, lutando ou paralisando. Normalmente a criança que paralisa,
é a criança ali que se tornou boazinha, que entendeu que para que ela sobreviva, ela precisa ser boazinha. Ela paralisa, ela trava. E aí ela viveu essa situação, né? No mercado, ela travou porque ela viu como que a sua mãe ficou. E aí, gente, aquilo guardou ali uma memória em que ela precisa ser desse jeito sempre. E aí essa criança, ela vai ali aprendendo, ela vai repetindo esse tipo de comportamento nas mais diversas situações. E essa criança, que ainda é uma criança que não consegue, não sabe como entender as suas próprias emoções, ela vai se desconectando das suas emoções e ela entende que ela não pode sentir. Então, se eu sinto uma forte emoção e eu tenho uma necessidade de colocar pra fora, porque é isso que acontece com todo mundo, né, gente? Se a gente fica com raiva, precisa colocar pra fora. Se eu tenho medo, eu me fecho e eu preciso dar um jeito de lidar com isso. Todo mundo que vive fortes emoções precisa saber elaborar o que está sentindo para lidar com isso. Se essa criança não tem esse apoio da mãe e ela precisa se fechar e se calar, ou pior ainda, gente, se essa criança é calada com eletrônicos, o que é que está acontecendo com o emocional dessa criança? Ela está guardando que ela não pode sentir, que se ela sentir raiva, ela tá errada, que se ela sentir medo, ela não precisa sentir. Que se ela tá muito eufórica, então se ela tá muito feliz, ela vai perder também o amor porque ela não é boazinha. Então, assim, percebe o perigo, gente, da gente desejar ter filhos bonzinhos? Se você tá desejando só ter um filho bonzinho, o seu filho, ele pode estar se calando na sua própria imaginação. Imagina uma criança que tem medo, tá? Ali por volta dos 5 anos de idade, por 4, 5 anos de idade, é uma fase em que a criança ela começa a ter muitos medos, tá? Então assim, ela deita pra dormir, ela olha pra parede, ela vê o varão da cortina e ela ali, ela consegue ver, por exemplo, um cachorro malvado, um monstro. É a fase que isso acontece e é perfeitamente normal, tá? E aí, essa criança, ela começa a sentir muito medo. Só que quando ela fala pra mãe dela que ela tá com medo do varão, a mãe fala assim, ai, mas que bobeira, não é nada, olha lá, é o varão. Ai, para com isso, você já é grandinho, não tem por que ter medo. Essa mãe, ela tá minimizando o que essa criança tá sentindo. E aí, essa criança, ela começa o quê? A sofrer no mundinho dela. Ela começa a se sentir sozinha. Ela entende que sentir esse medo é errado. E ela vai se desconectando dela mesma, do seu próprio sentimento, do seu universo das emoções. E o que a gente precisa fazer é exatamente o oposto. É mostrar para essa criança que tá tudo bem ela sentir o que ela tá sentindo importa, é relevante. E que se ela tá com medo, a gente tá ali oferecendo apoio. Que ela não precisa ser sempre boazinha. Que ela é amada incondicionalmente. E, gente, quando eu falo... Nossa, eu demorei pra entender isso, tá? Nós que viemos da educação tradicional, a gente não aprendeu a amar os nossos... A oferecer amor de uma forma incondicional. Então, quando a criança ela tá ali fazendo uma birra, quando ela tá sendo agressiva, é muito difícil... da gente demonstrar amor por ela. Nossa, isso é um treino, gente. Por quê? Você precisa reaprender sobre amar e também a se regular emocionalmente. Você mesma. Você faz isso com você mesma enquanto você tá fazendo isso com o seu filho. Porque a gente não recebeu isso. O que a gente ouvia na infância era: ai, para de chorar, mas que menina bravinha. Ai, essa não, essa é boazinha. Né? Ela é bem boazinha ou ela briga por tudo. Ela fala sem parar. Era isso que a gente escutava, né? Então a gente não aprendeu a como fazer isso. Então assim,
desejar uma criança que seja sempre boazinha, primeiro, né, que vai acontecer com você, que você vai criar uma expectativa, tá, que é irreal, porque as crianças em cada momento elas vão estar ali te apresentando comportamentos de formas diferentes, tá, porque elas são humanas. Segundo, é que essa criança, ela não está aprendendo a lidar com as suas próprias emoções, porque ela tá só antenada nas expectativas da sua mãe e não no que ela tá sentindo. Ela vai parando de prestar atenção no seu próprio corpo, de prestar atenção no que ela tá sentindo, nas vontades dela, tá? E aí essa criança lá na vida adulta, ela vai levar diversas consequências disso, que ela não vai ser proativa, talvez ela seja extremamente perfeccionista, ela vai ser uma pessoa passiva, ela não vai desenvolver senso crítico, porque ela vai estar sempre ali esperando a sua mãe dizer alguma coisa para ela fazer, ela nunca vai ter escolha. E se ela tiver uma vontade diferente, provavelmente ela não vai falar, porque ela vai esperar ali a sua mãe dizer, porque ela precisa ser a filha boazinha, né? E ela vai atender ao outro e se anular. Então, olha só quanta coisa pode acontecer da gente desejar ter filhos bonzinhos, né? E é fácil? Não, gente, não é fácil, não é fácil mesmo quando a gente tá buscando na educação respeitosa ouvir o nosso filho falar alguma coisa que não é aquilo que a gente queria, né? Mas não é sobre o ser o mais fácil, né? É sobre a gente estar consciente do que é que nós estamos oferecendo para os nossos filhos. Então, se a gente deseja que ele tenha uma autoestima elevada, que ele reconheça o seu valor pessoal, que ele tenha autodisciplina, que ele seja responsável, a gente precisa pensar hoje em como oferecer isso através dos desafios que eles nos trazem. Aprendendo a olhar para as emoções dos nossos filhos e pensando realmente fora da caixa, para que essa criança possa entender como fazer isso. E isso tudo não é intuitivo, tá, gente? Bom, antes da gente terminar a live, eu sempre deixo aqui para vocês como é que eu posso começar a fazer isso, né? E eu vou deixar hoje para vocês uma coisa. Voltou. Acho que voltou, né? Vamos lá. Então, antes da gente terminar, eu vou deixar aqui para vocês como é que vocês podem começar nesse processo, tá? Então, uma coisa que vocês podem começar a fazer é pare de rotular as crianças e separe o comportamento dela de quem ela é. Então, ao invés de você dizer assim pro seu filho, olha lá, Gislaine escreveu assim: minha mãe sempre dizia que eu era pior do que meus 3 irmãos juntos. Por quê? Né? Na visão de quem? Dela. Talvez se fosse uma outra pessoa que tivesse tido um outro tipo de educação, não fosse. E olha o quanto isso machuca, né? E isso, gente, é um rótulo negativo. Agora, e o rótulo positivo, né? Que é do boazinha, na verdade, é isso que, por exemplo, lá na minha história, né? Foi isso. E isso, gente, traz diversas consequências, tá? Lá pra vida adulta. Muitas, muitas. E quando a gente se aprofunda em terapia, quando a gente vai entender o nosso processo de biografia, fica muito claro, né? E o quanto a gente acaba, sem ter consciência, perpetuando isso para os nossos filhos. Bom, mas vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou separar o comportamento do meu filho de quem ele é? Por exemplo, uma criança que tá fazendo uma birra que você não sabe o que fazer, né? Nossa senhora. Não, uma birra não. Porque birra, ela tá ali muito inundada emocionalmente. Vamos pensar... Quando a criança fica assim, ó, na mesa, batucando, e vai fazendo esse comportamento que vai te irritando, tá? A criança, ela não é irritante. Mesmo que ela faça isso todos os dias, ela está tendo um comportamento irritante. E aí você vai falar isso pra ela: filho, isso que você está fazendo tá muito irritante. Esse barulho, minha Nossa Senhora. Mas não é ele, é o barulho. Percebe a diferença?
E aí vem o plus, gente, para vocês começarem a mudar isso já. Você vai falar isso e vai mostrar para ele qual é o comportamento esperado. Então, eu mostro que o comportamento que ele está tendo não é bom e eu falo o que eu espero. Então, filho, esse batuque que você tá fazendo aqui na mesa do jantar tá muito irritante. Vamos deixar as mãos na perna? Você falou. Só que você não tá em nenhum momento falando, nossa, que menino chato, que menino irritante. Você não tá rotulando ele. Você tá mostrando para ele que o comportamento que ele está tendo está sendo irritante e você está mostrando o que fazer. Percebe a diferença? Assim, gente, dessa forma você consegue conduzir diversos comportamentos que a criança tem. Tá, mas e quando a criança ela tá tendo um comportamento que é legal? Aí você vai falar pra ela, poxa, isso que você fez foi muito gentil. Isso que você fez me ajudou demais. Colaborou. Nossa, você foi um amor ali com o seu amigo. Você mostra pra ela naquela ação. E não que a criança é isso todos os dias, tá bom? Bom, gente, deu o tempo da nossa live. Amanhã nós temos a nossa terceira live de esquenta da Jornada Verdadeira Obediência. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça, tá? O link tá na minha bio, porque só vai receber o conteúdo quem estiver inscrita, quem estiver lá nos grupos de WhatsApp. Então você vai preencher seu e-mail, daí você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp e por lá você vai receber os links de acesso, o material de apoio e tudo mais, tá bom? Então, gente, espero vocês amanhã às 13 horas. O tema da live de amanhã, deixa eu abrir aqui. Amanhã nós vamos falar sobre nós, mães, como lidar com a culpa materna, tá? Amanhã às 13 horas tem live durante essa semana inteira. A única coisa é que na quinta-feira a live vai acontecer às 9h30 da noite e no domingo também, tá? 9h30 da noite. No sábado não tem, tá bom? Sábado eu vou descansar, cuidar da família, né, gente? Então eu espero vocês, tá bom? Junto comigo, para que na semana que vem vocês possam receber essas aulas que eu tô assim reformulando, é diferente da jornada anterior, tá? Para vocês descobrirem esse caminho para lidar com o comportamento das crianças com respeito e oferecer essa educação emocional, criar filhos emocionalmente saudáveis, tá bom? Ao final da jornada, eu vou abrir vagas para a mentoria Bússola Materna, que é o acompanhamento que eu faço com mães, com mulheres que desejam seguir nesse caminho, tá bom, gente? É a última turma do ano. Agora, não sei nem quando eu volto, eu devo voltar realmente, retornar a abrir uma nova turma só daqui a uns 6, 7 meses. Então, é realmente a última turma sem previsão, tá bom? Então, aproveitem e eu espero vocês na jornada, tá? Um beijo, gente, um ótimo dia e a gente se vê amanhã.